Saudações democráticas a todos vocês, começando mais um podcast do Conde, ao vivo, em pleno feriado de Corpus Christi. Estamos aqui, cá estamos, meu querido Amálio Pinheiro. Olha, uma pedida fantástica para esse dia de hoje. Espero que vocês gostem, conversar com uma das figuras mais importantes do nosso pensamento. Vai falar aqui de mestiçagem barroco, vai falar de poesia, vai falar de história, vai falar de política também, né, Amálio Pinheiro? Tudo bom com você, meu querido? Prazer imenso te receber aqui. Amálio Pinheiro, professor da PUC. Daqui a pouco eu vou dar a ficha técnica completa aqui, mas antes eu quero saudá-lo com muita alegria, privilégio imenso te ouvir aqui no podcast. Seja bem-vindo. É o maior prazer estar aqui. Eu estou muito contente, quero agradecer muito participar dessa sua TV tão bem falada, e já me coloco à vontade e à disposição para os assuntos. O público aqui é muito afetuoso, muito interessado e vai trazer questões importantes para a gente aqui. Deixa eu apresentar o Amálio Pinheiro para vocês. Amálio Pinheiro é poeta, tradutor, professor na pós-graduação em Comunicação e Semiótica da PUC de São Paulo. Ele coordena um grupo de pesquisa chamado Barroco e Mestiçagem, onde se investigam as relações entre as áreas de literatura, comunicação e cultura na América Latina, ao mesmo tempo em que se experimentam modos de conhecimento não dualistas para o continente. Eu estava vendo o preâmbulo no site da PUC que abriga o projeto, e é muito poético, né? Eu acho ele é muito rigoroso e também muito poético, ousado, né? Fala um pouco para a gente dessa tua paixão por esse conceito, por esse tema, a mestiçagem na América Latina, meu querido Amálio Pinheiro. Muito bem, meu amigo. Este é um tema longo, não é? Já escrevi um bocado sobre ele. E devo dizer que eu me dediquei inicialmente à mestiçagem pela observação cotidiana dos produtos que a gente encontra na rua, não é verdade? Por outro lado, pela necessidade de encontrar um lugar que pudesse nos mostrar a complexidade da cultura em geral e da cultura latino-americana e brasileira e do Caribe em particular. Algo que nos pudesse libertar do lugar comum, da frase feita, dos eufemismos, do que é repetitivo e previsível, que são os lugares onde a dominação reside. Então, eu passei a ver a mestiçagem como uma complexidade grande de elementos que se relacionam. Olha. O que foi, Amálio? Perdeu a imagem? Não, perdi a imagem. Tem outra coisa aqui. Mas você está aqui. Ah, é? É. Eu não sei o que houve. Acho que eu vou falar aqui com o meu técnico, viu? Será que a janela, fechou a janela que você estava falando comigo? Ah. Você está no notebook? Fechou, começaram a aparecer outras coisas, e de repente entrou um programa, outro qualquer. Uma outra coisa? Não, o que deve ter acontecido... É difícil falar sem estar te vendo também, não é? Claro, claro. Você deve procurar, deve estar em alguma aba do seu... Você está num computador, num desktop? Estou no computador, e está tudo bem, assim, não sei por que piorou.
Será que tem alguma aba que você possa selecionar aí para voltar à nossa imagem? Ah, não sei, não. Dá uma fuçada lá. Deixa eu ver. Deixa eu falar com o meu técnico aqui um instante só. Perfeitamente, pode falar. Me dá licença, viu, meu amigo? Toda licença. Eu vou colocar, enquanto você fala, eu vou colocar alguns poemas teus aqui, que eu baixei um Por vídeo. favor, por Vamos favor. colocar aqui. Espera aí. Deixa eu colocar esse vídeo para vocês aqui, que está muito bonito. Os vou a ler uns poemas de mi livro. Tempo solto. Regressos, número 1. Dentro de um beijo caminham coisas duras, como objetos com gosto de semanas, como as arestas do tempo nas paredes, como o não beijar-se há muito tempo, como o estar se beijando a todo dia. Caminham coisas duras como atropelo, guarda-chuvas, sapatos e resquícios de ternuras mal beijadas pelo tempo. Caminha dentro dos mais lentos beijos o escarpado suave em dobradiças. A preguiça experimenta as suas rodas, e da língua escorre uma espessura de achados e encontros e perdidos. Conquistar um voo, decifrar um signo, coisas de antes de nós havermos sido, coisas duras com sabor de antigamente. Tá aí esse poema magnífico aqui do nosso querido Amálio Pinheiro, Regressos. Será que corrigiu aí? Você voltou a me ver, meu querido Amálio? Parece que sim, eu estou te vendo. Agora, tem aqui do lado algo, veja mais, parece que saiu agora. Estou só te vendo agora só está a imagem, digamos, necessária. Você se vê também? Sim, me vejo também. Então Vamos consertou, né? retomar. Consertou. Então vamos retomar. Você estava falando, né? Eu fiz uma pergunta muito ampla para você, e aí você tem que retomar lá de trás, mas vamos tentar cercar um pouco mais esse objeto. E eu vou, para fazer isso, eu vou querer que você explique o seguinte: quer dizer, a mestiçagem com a qual você trabalha é um conceito que acho que ele é criado por você, né? Quer dizer, não envolve só a questão étnica, né? Envolve cultura, envolve objetos, envolve, enfim, valores, projeções. Fala um pouquinho sobre isso para gente. Sim, a mestiçagem, como eu a refiro, ela não tem que ver com miscigenação étnica, ainda que a inclua e que seja importante. Mas ela não necessita da mestiçagem étnica para funcionar, porque ela faz parte de um projeto cultural da América Latina, do Caribe, não é? Em que ela se dá nos objetos, nas linguagens, nas imagens, na memória cultural, de tal modo que as contribuições de todos os povos que passaram aqui, que vieram para cá, e de todos que estavam aqui já, passaram a participar deste jogo, dessa perspectiva lúdica da cultura, que tem que ver com a necessidade de se colocarem as coisas umas dentro das outras, que passam a significar pela festa dos seus componentes, e não pelo isolamento de cada um. De tal modo que a mestiçagem ela pode se dar independente dos sujeitos. Os sujeitos, os objetos, as imagens, a cultura têm parte importante na mestiçagem, mas ela existe mesmo sem os sujeitos.
Ela se dá nos escaninhos, nas reentrâncias, e ela se dá de maneira invisível. Ela continua mesmo quando a gente passa por um estágio de dominação muito forte, ela prevalece residualmente, emergencialmente, e bastará um determinado toque ou uma recuperação daqueles elementos para que ela passe de novo a funcionar. Então, ela se dá em todos os elementos da cultura. Seria desnecessário enumerar, ou seja, pintura, poesia, vestuário, e na natureza. A mestiçagem na América Latina tem uma contribuição excepcional da presença da natureza. A natureza como que se enreda em tudo que fazemos. E ela aparece, inclusive, como uma espécie de tremor na letra das canções, nos espaços de um poema, nas imagens do artesanato. E, desse modo, a mestiçagem, que não é um termo perfeito, não é? Mestiçagem não é o termo perfeito, foi aquele que eu compreendi como sendo o mais adequado atualmente, não é? Há inúmeros tipos de mestiçagem, assim como a própria palavra barroco. Ou seja, a palavra barroco, existem inúmeros barrocos. Nunca haverá um termo suficiente para ter um significado que possa definir algo que é tão móvel, que existe em zigue-zague, não é? A ponto de que você possa considerá-lo um conceito absoluto. Isto é absolutamente impossível, até porque o principal, quando se vai falar de mestiçagem, é o movimento contínuo. Perfeitamente. A gente vai chegar, eu quero até encaminhar essa questão da mestiçagem que você estabelece, né? Teórica, tecnicamente, também para as nossas angústias de ordem política, mas ainda é muito cedo para fazer isso aqui. Eu quero antes estabelecer mais alguns fundamentos. A minha impressão, Amálio, é que você combate um pouco esse império dos rótulos, né? O império das nomeações, das classificações no campo da cultura e no campo da história. Me diga se é isso mesmo, e aí você já pode falar qual é a conexão desse conceito de mestiçagem com o barroco. Muito bem, você está correto. Eu combato as classificações, a não ser que elas sejam classificações móveis e que signifiquem um esforço para contemplar a complexidade do objeto de que se está tratando. Então, tem, por exemplo, me permita dar um exemplo disso. Tem um livro muito bom do Frederico Moraes, que é um crítico de artes plásticas mineiro, que eu conheci no Rio de Janeiro. Tem um livro dele que se chama Artes Plásticas na América Latina, do transe ao transitório, onde ele mostra que, por exemplo, o barroco na América Latina, ele é muito difícil de se classificar, porque muitas vezes ele é visto pelos olhos de um brasileiro que, na verdade, tem uma tradição eurocêntrica. Então, quando ele vai falar das características indígenas que estão dentro do barroco, ele interpreta isso de um ponto de vista eurocêntrico ou de um intelectual que estudou nos Estados Unidos e traz conceitos de multiculturalismo ou de cultura autóctone que veio de lá. Então, isso complica muito o modo de ver o nosso barroco e, inclusive, a nossa mestiçagem. Então, é verdade que
As classificações elas têm que ser muito móveis e ricas para não criarem estratos isolados. Você tem toda a razão. O barroco, na América Latina, ele é muito ligado a processos que vieram da natureza. Por isso que ele não é apenas um desdobramento do barroco europeu, que começou a partir de um cansaço do clássico. E daí uma necessidade de ornamentação e de decoração dos poemas, dos objetos, porque o clássico, de alguma maneira, estabelecia parâmetros de perfectibilidade e permanência que começaram a cansar, para falar de maneira rápida isso. Nós não tivemos esse problema porque o barroco nosso, ele é um barroco de partida. Nós nascemos barroquizados em virtude de uma necessidade de elaborar as imagens do continente a partir de uma quantidade enorme de códigos nossos e provenientes de outros lugares que incorporamos. Portanto, eles nunca podem significar meramente influência, porque eles foram incorporados e transformados em outra coisa. E isto gerou formas de barroco, de algum modo, derivadas desse processo agudo de mestiçagem que se desenrolou no continente. Então, é como se o barroco pudesse ser o modo de lidarmos com a mestiçagem, para falar de maneira simples. Daí, esta enorme complexidade relacional que o nosso barroco tem, e que pode se dar tanto na arte mais popular e de periferia, aliás, é um dos lugares onde o barroco melhor se desenvolve, mas, evidentemente, pode se dar também em autores individuais que desenvolveram essas possibilidades relacionais que procuram dar conta, se eu pudesse resumir, de uma relação tensa entre uma massa de materiais autóctones, muito vivos, e uma massa de elementos incorporados de vanguarda. Então, há uma relação muito tensa entre formas vivamente modificadoras e isto apoiado em códigos autóctones que também não são mantidos na sua pretensa fixidez e originalidade, para dizer de alguma maneira, eles não pertencem a uma ancestralidade apenas chauvinista, mas eles estão sempre em movimento. Então, para nós é muito fácil colher uma fala afro-tupi e mesclá-la a inventos cinéticos de alta tecnologia. Essas coisas facilmente para nós se dão. Então, isso é uma coisa, na verdade, extraordinária. Então, nós temos que sempre tomar o seguinte cuidado para que essa riqueza e essa complexidade não seja transformado, não seja facilitado, empobrecido por um uso político necessário à luta de momento. Não é? A luta de momento pode nos fazer incorrer no seguinte risco: isto é bom porque é do índio, isto é bom porque é do negro, isto é bom porque é da periferia,
Não, isto é bom porque o índio, o negro e a periferia têm a capacidade de incorporar valores internacionais e lhes dar um formato altamente inventivo. Isto é uma coisa longa, então... Perfeito. Você lida muito com essa questão do movimento, né? E também combate a ideia das identidades estanques. Então, a gente já vai chegar a alguns pontos aqui bastante sensíveis, inclusive no debate do momento, das questões identitárias e tudo mais, que eu quero chegar lá. Eu sei que você não gosta muito da palavra diversidade, né? Porque o Arbex delatou você para mim. Eu estou vendo que tem coisa do Arbex aí também. Agora, antes não, né? Pode falar da diversidade na sua inserção, mas eu queria saber o seguinte, uma curiosidade. Você identifica a mestiçagem nesse plano barroco no Brasil e na América Latina como um todo? É um processo comum a todo esse continente, a toda essa região? Sim, é comum a todo o continente, incluindo-se o Caribe, inclusive. Incluindo o Caribe. Inclusive os países do Caribe de fala inglesa e francesa. Não é? Então, este é um processo... Afro, tupi, ibero, latino, antiliano. Com todas as diferenças que têm que ser estudadas aí de cada lugar. Por isso que é difícil, não é? Por isso que também é difícil. Mas a gente encontra uma proximidade nas falas de grandes pensadores e poetas de todos esses lugares. Não é? A necessidade de marchetar o que a gente faz. Essa ideia da marchetaria eu trabalho muito também, e eu a tirei do cubano Severo Sarduy. A ideia de que as coisas que vêm de fora, elas acabam sendo marchetadas na linguagem, na pintura, nas catedrais, no vestuário, ela acaba sendo marchetada por elementos que são, por exemplo, afro-tupis, ou astecas, ou dos índios de Cuba. Então, esses elementos negro-astecas, e são muitos, porque quando eu falo só astecas, eu estou abandonando o fato de que aquele território do México era habitado por totonecas, náhuatls e muitos outros que continuam sobrevivendo junto aos astecas. Isso aparece, por exemplo, na obra do grande romancista mexicano Juan Rulfo, não é? Onde ele cria um idioma plural conexo. Veja, eu não digo plural apenas para não recair na tal da diversidade, onde você reconhece que há muitas diferenças variadas. Olha, isso é muito fácil. Como é que você não vai reconhecer que há muitas diferenças variadas? Agora, o incrível é que essas diferenças elas se transformem numa pluralidade simultânea. Esta que é a grande chave, esta que é a grande guinada epistemológica, para usar um palavrão, não é? Você rompe com a cronologia, né? Com aquela síndrome, né? Cronológica. Sim, sim, o problema da cronologia. Então, daí a América Latina ela não poder ser analisada nunca a partir de uma historicidade linear. E nunca pode ser analisada também conforme a linguagem escriturário-alfabética do Ocidente, que tem princípio, meio e fim. Porque ela é sempre progressiva ou regressiva. E isto é profundamente revolucionário, mas justamente por ser tão revolucionário pode ser abandonado, inclusive aqueles que praticam políticas de esquerda, digamos assim. Vamos chegar, estou fazendo porque isto rompe as dualidades, não é?
Estou fazendo suspense para chegar na questão política, mas justamente para a gente para eu fundamentar melhor aqui as questões. Me diz o seguinte: por que os Estados Unidos não estão nessa identificação tua? Nem o Canadá, né? Não seria também algo conectado? Não se trata de que os Estados Unidos e o Canadá não possuam obras que caminhem para este tipo de complexidade que eu mencionei. Mas o projeto cultural deles não é esse. O importante, por exemplo, no Brasil, não é que o Guimarães Rosa faça isso. Claro que é importantíssimo, né? Com as obras dele, não é? Onde o índio e a onça passam a falar na escritura, não é? Não se trata de proteger a onça, significa de colocar a onça viva na escritura. Então, o importante é que isto está no nosso projeto cultural, em todos os elementos do projeto cultural. Então, isso é que é o mais importante. E isso está na paisagem acústica do ambiente, isto está na dança, isto está em todos os elementos constitutivos da nossa cultura. E por esta convivência de sofrimento, atrocidade praticada contra o índio e o negro, e também, ao mesmo tempo, pela presença deles. Eles conseguiram se fazer presentes nas linguagens e nas artes e na cultura, mesmo em meio às atrocidades. Daí que só fazer a denúncia do que ocorreu com eles é muito pouco, é tirar a dignidade do que eles fizeram. Eu estou pensando aqui num paralelo, talvez extravagante, mas eu vou dizer assim mesmo. O que os europeus fizeram com os árabes, né? Porque eles também inocularam a cultura árabe de maneira decisiva nessa episteme ocidental. O Brasil, a América Latina fez com os europeus. A diferença é que os europeus apagaram os árabes e a América Latina edifica os europeus ainda a uma posição de matriz do sentido, né? Falei uma besteira muito grande? Não falou, não. Você não falou. Média. Se trata de que, para nós, os árabes estão na nossa tessitura cultural também, assim como os índios e os negros. Então, você não pode excluir essa participação árabe. Os árabes estão presentes na cultura negra. Muitos dos negros que vieram escravizados para cá falavam árabe. Eles eram mais cultos que os senhores de engenho que os escravizavam. E também trabalhavam em materiais, etc., metais. Então, a cultura árabe, a negra, e a indígena depois, e depois todos os migrantes e imigrantes, formam um território mestiço muito compacto. Isto não quer dizer que a mestiçagem se realize em todos os lugares de uma maneira pacífica ou com doçura. Não, ela se dá com sofrimento, conflitos. Isto precisa ser visto. E não se dá igual em todos os lugares. Então, uma classe média dominada pelo registro linguístico da época não participa dessas tendências às mesclas, ainda que possa praticá-las sem o saber, porque como isso não depende dos sujeitos, ela pode praticá-las sem o saber. E também porque há uma porosidade entre as classes, não é? A gente não pode considerar as coisas como todo homogêneo, ainda quando se trata dos grupos políticos que abominamos. Não é?
Se você homogeneiza o inimigo, você fica sem saber o que ele é. Você não sabe combatê-lo também. Não né? sabe combatê-lo, exato. Exatamente isso. Isso é muito interessante. Eu estou aqui, estou sendo aqui... Você quer completar? Não, pode... É tanta coisa que se poderia falar. Tanta coisa, então, né? É um convite à reflexão permanente e é, para mim, de fato, um mundo muito sedutor desse teu conceito posto, do movimento, da temporalidade diferente. Eu vi também que você é um amante do escritor argentino Jorge Luis Borges, que tem os seus pressupostos também para classificar, né, as coisas do mundo dentro da ficção, misturando ficção e narrativa. E nesse sentido, talvez por isso que a literatura latino-americana seja tão singular, né? Diferente de tudo que se produziu, a meu ver, no resto do mundo. Agora, eu pensei aqui também, uma coisa que eu acabei pensando durante a sua explicação, talvez por isso que as elites brancas, né, falando para a gente cercar o Brasil, elas sejam mais limitadas intelectualmente do que a massa, do que a periferia, porque as elites meio que se imunizam contra a influência dessa mestiçagem. O que você poderia dizer para a gente? Faz sentido isso. Eu diria as elites elas têm uma incapacidade de fazer essas conexões plurais e simultâneas e criar essas múltiplas pertenças, porque elas têm uma tradição que que é eurocêntrica. Então, elas não conseguem se ambientar com os códigos alterados do continente. Nós trabalhamos com códigos universais, mas eles se alteraram em virtude de todas essas relações que foram estabelecidas e que modificam o modo de dançar, de cantar, de declamar um poema, e muitas outras coisas mais. Então, essa elite, que a gente chama de branca, eu cada vez mais evito falar de branco e negro, porque a gente pode entrar numa daquelas dualidades das quais a gente não vai conseguir sair depois, não é? Então, mas eu entendo perfeitamente o que você está falando. Essas elites, elas não conseguem, na verdade, fazer as relações que modificam a sua percepção racional do mundo, que foi aprendida através de viagens e leituras ocidentalizantes. A coisa Eles não gostam do Brasil, desta maneira. Né? Eles têm alergia a Brasil, né? As elites. Sim. Já não vou usar o termo brancas. O Amálio, sim. Não é? Sim, eles detestam. Por isso que a gente tem essa dificuldade, né, Reparem como é difícil você conhecer no Brasil, através da mídia, por exemplo, notícias do que ocorre na América Latina. Sim. Para falar de uma coisa assim banal. Imagine literatura da América Latina, dança. Para a mídia brasileira, a região mais próxima do Brasil são os Estados Unidos. São os Estados Unidos, isso mesmo. Então, para você, se você considera as coisas dessa maneira, como que você vai ter arraigada a sensibilidade, os processos de criação e de conhecimento que são da América Latina. Os processos de conhecimento que estão aqui, eles só se dão também na carne viva, não se dão apenas mentalmente. Isso é uma coisa bastante importante também. Então, Amálio, por isso que uma das coisas que se deveria sempre fazer é aproximar o Brasil da América Latina. Ou seja, os movimentos todos que nós vivemos agora, de recuperação e projeção de todos os ofendidos,
tinha que incluir a América Latina. É isso que o presidente Lula tenta fazer, inclusive desde aquela época, né? É interessante isso. E é criticado ferozmente pelas Nossa. elites por isso. Sim, claro. É terrível. Ô, Amálio, deixa eu trazer aqui comentários aqui do nosso público. Olha só, Vera Lírio está dizendo aqui, atemporalidade. Essa é a palavra que mais cabe nessa reflexão do Amálio. Bonito isso aqui, né? Gostei também dessa ideia da atemporalidade. A Lilian Vani está perguntando aqui, pelas classes mais pobres brasileiras, o barroco é muito apreciado. A que se deve isso? Segura aí, Amálio, que eu vou trazer mais uns comentários e depois eu devolvo para você. Aqui a Vera Lira agradecendo, né? Obrigado por nos trazer o Amálio. Quanta complexidade nessa abordagem. Eu diria também boniteza, né? Como diz aquele poeta do Nordeste que agora eu me esqueci. Quem que falava boniteza? Falava brabuleta. Você lembra? Sim, eu lembro, mas não lembro o nome dele. É um poeta nordestino. Daqui a pouco eu vou descobrir quem falava brabuleta, que é uma das palavras mais bonitas, né? Da língua híbrida e mestiça que nós falamos. A Lilian Vani está perguntando, o barroco foi desmerecido ao longo das décadas? Então, duas perguntas aqui. Essa do barroco ser desmerecido e mais uma da própria Lilian, né? O barroco é muito apreciado, a que se deve isso? É fato, meu querido Amálio? Sim, ainda que não seja sempre apreciado de maneira consciente. Porque existe uma relação muito grande entre o barroco e a periferia, porque a periferia, como é o lugar onde as mestiçagens se dão de maneira mais radical, é o lugar onde o que é ocasional, o que não é acabado, o que é ruído, o que é inclusive considerado errado, por exemplo, falar errado, não é? São uma contribuição excepcional para a arte e para o idioma. E o barroco ele está sempre pronto para dar o bote naquilo que é oblíquo, irregular, tangencial e fora dos eixos, e incluí-lo no seu movimento abarcante. Por isso que ao barroco agrada tanto a enumeração de coisas contíguas, não é? O excesso de objetos colocados lado a lado, não é? Palavras uma atrás da outra que não acabam mais. O barroco ele sempre tem esta capacidade de transformar o que é multitudinário em algo rigoroso, por incrível que pareça. Ele pratica esta dificuldade. E, na verdade, as periferias são uma espécie de almoxarifado barroco. Então, ela está sempre próxima a fornecer elementos de que o barroco vai se aproveitar. Vejam a música popular brasileira desde sempre. É o lugar onde os ritmos vindos de toda parte do mundo, junto com aqueles que tínhamos aqui, eram colocados nesse caldeirão e dali saíam inovações, sempre com este algo de atemporal que a moça aí colocou, não é? Esta atemporalidade que é um movimento progressivo-regressivo, em que você, ao mesmo tempo, no presente, está no passado e no futuro. Daí porque você não possa criar uma história unidimensional, sequencial, progressiva, na direção de um coroamento futuro. Isso espero que influencie, né? Porque, por exemplo, como é que é o nome dele? Daqui a pouco eu vou lembrar, a grande liderança indígena, o Krenak, né? Ailton Krenak, que já criou uma cosmogonia do entendimento indígena do mundo, né? Essa busca por temporalidade, eu sempre pensei isso, não sei se você sabe, eu sou linguista, mas eu sempre pensei do ponto de vista da produção do sentido, né? Da limitação que causa esse clichê da temporalidade para que se investigue, por exemplo, temas como a origem do universo.
Quer dizer, o Big Bang é uma espécie de efeito colateral dessa prisão, né, epistemológica. E os indígenas, como eles não têm essa questão da temporalidade que você está dizendo aqui, poderiam oferecer uma outra explicação mais interessante, enfim, para a nossa Sem existência. dúvida. Não é? Sem dúvida. Isso está certíssimo, o que você É disse. divertido isso, né? Isso é muito divertido, porque... E outra coisa é o seguinte, não é? É necessário, de alguma maneira, fugir também da necessidade de uma explicação geral que sirva. Sim. Este é um outro problema, não é? Toda a filosofia é montada em cima da necessidade de regras gerais. Nesse sentido, tem um livro de um cara que veio no Brasil, chamado Clément Rosset, um francês que veio ao Brasil, que chama-se Lógica do Pior, onde ele fala que a melhor coisa que o brasileiro tem é que ele, ao mesmo tempo, é muito alegre, mas tem uma enorme consciência da tragédia, porque ele sabe que algo ocasional pode eliminar aquela alegria. Entre elas, a chamada finitude, ou seja, o fato de que todos nós sabemos que não poderemos escapar da morte. Isso é um motivo para fazer rir também. Então, não há explicação nenhuma que possa sustentar o absurdo do universo. Então, sejamos felizes. Tudo vai mal, sejamos felizes, e não ordem e progresso. Então, quando eu percebo que as pessoas, digamos assim, de esquerda, que são contra os regimes totalitários, também não há grande mérito ser contra regime totalitário, né? Vamos e venhamos. Elas terminam por incorrer na necessidade de explicações finais, eu já fico um pouquinho triste, mas dou risada disso também. Como é que é? Elas insistem em correr em explicações... Incorrem no risco, muitas vezes, de querer explicações finais. Explicações finais. Explicações finais. Por exemplo, se o Brasil começar a crescer bastante, ele vai ser igual aos países ricos. Coisas desse tipo, assim. Não é? Vamos entrar nesse tema, então, pela seguinte coisa. Eu não estou querendo entrar nesse tema, mas fico à vontade. Não, mas é porque eu acho que isso vai ser importante. O tempo está voando aqui, eu quero aproveitar um pouco, quero te ouvir um pouco sobre essa questão. Porque a gente está num momento de ebulição profunda no Brasil. A gente acabou de passar pelo maior trauma da nossa história, né? O governo anterior é algo, né, inimaginável. Além da pandemia que veio junto. Um país como o Brasil, Amália. Agora, por que a diversidade é um conceito problemático para você? Assim, em linhas gerais, só para a gente mergulhar na questão política. Tá certo, meu amigo. Porque a diversidade, ela simplesmente aumenta a quantidade de identidades. Olha, a bandinha saiu aqui agora. Para vocês pode estar baixo, mas para mim está alto. Para você está alto, para a gente aqui está baixo. Deve estar até um fundo gostoso, né? Fica até bom. Aquela bandinha de cidade pequena, sabe? Aquela coisa gostosa. Sim. Então, continuo falando. A diversidade, ela tende a simplesmente aumentar o número de identidades, quando, na verdade, o importante, nas várias diferenças, é que elas passem a se relacionar também. Você reconhece uma diferença que não era protegida, a afirma, corretíssimo, mas ela imediatamente depois tem que se relacionar com as outras diferenças. Desse modo, você vai criando pluralidades conexas e simultâneas e que passam politicamente, digamos, a lutar junto. É necessário, então, impedir sempre que as diferenças passem a se transformar em identidades
fáceis. A história do mundo conta com muitas identidades que passaram a ser totalitárias. O exemplo histórico é terrível. Então, é necessário você, ou seja, um grupo social, a partir das suas necessidades de autoproteção e de luta, que muito necessariamente passem a se afirmar, mas que isso não se transforme numa identidade empobrecida pelas suas frases feitas, que vão passar a ser repetidas. E imediatamente procurem campos de relação, de ação e de sentido que mostrem que se está lutando por uma sociedade plural, mas conexa. Isso. A questão é a conectividade e não digital, né? Conectividade Não, real. nem penso nisso. Real. Conectividade cultural, Cultural. cotidiana, Isso. macro e micropolítica, em todos os atos. Então, eu quero... Vamos fazer a pergunta... Agora eu estou fazendo perguntas de 1 milhão de yuans, viu, Amálio? Não é 1 milhão de dólares, porque o dólar já não é mais moeda tão importante. É 1 milhão de yuans. Que é o seguinte... como lidar, a pergunta, né? Como lidar com essa profusão de demandas identitárias, ou até o que as pessoas chamam de identitarismo, no sentido de produzir alguma resposta para isso, consistente, porque se, por exemplo, minorias reclamam e reivindicam lugares de identidade numa sociedade, e nós rechaçamos isso como a forma de atomizar as identidades e provocar mais, digamos, enfim, talvez uma confusão maior, né, na nossa compreensão de tudo, esse argumento acaba sendo projetado na posição da Casa Grande, enfim, de quem domina já as identidades desde muito tempo. Então, como lidar com essa contradição? A pergunta não é... uma pergunta chata. não é fácil, porque ela pertence ao território das saídas políticas para o impasse. Isso não é fácil. Mas eu diria o seguinte, em primeiro lugar, que a identidade ela é uma invenção filosófica do Ocidente. Na verdade, num grupo que se imagina solidamente idêntico, a identidade completa não existe. Tudo ali é diferente. E se a diferença, mesmo que ela seja pequena, ela tem que ser considerada. Mas não vamos entrar nesta discussão filosófica. Eu acho que todas as identidades, entre aspas, portanto, para mim, elas devem se buscar, se unir e não trabalhar separadamente. Esta é a primeira atitude, assim, a primeira ação concreta necessária. Então, digamos, feministas, movimentos negros, movimentos indígenas, movimentos de LGBT, eu nunca sei direito todos os elementos, deficientes físicos, gordos, todos os que se consideram, de alguma maneira, desprotegidos pela tradição histórica que a sociedade senhorial, colonial, tomou, eles não devem trabalhar separados. Eles devem se procurar e fazer coisas juntos, não é? Então, por exemplo, tem que se procurar lugares de luta bastante concretos, né? Por exemplo, tem um que é uma cisma minha, não é? Talvez porque eu viajo muito. Veja o que o Brasil fez com as suas estradas de ferro.
aumenta o número de mortos nas estradas, não é? As pessoas não conseguem viajar direito, e a gente sabe que por trás disso existe uma mão capitalista muito forte ligada aos produtores, aos investidores tem que ver com os caminhões, com o cimento, com tudo isso nas estradas. E por que esse povo todo, que eu mencionei aqui, já numa pluralidade conexa, já não estamos falando de poesia, não é? Para uma poesia, uma palavra que não se conecta com as outras, que não se relaciona com as outras, deve ser jogada fora, porque senão todo o conjunto passa a não ser mais poético. Não é? O Mayakovsky falava isso. Passei o dia inteiro procurando uma palavra para este poema. Isso está no livro dele, Como Fazer Versos. Não achei, porque ela ou era parecida com todas as outras, ou era muito usada, ou outros já fizeram a mesma coisa, jogo fora. Não fiz o poema. Ele diz assim, não consegui fazer este poema. Então, não estou falando de poesia, estamos falando de ação política. Não há dúvida de que esse pessoal todo deveria chegar e ir fazer movimentos de rua pedindo para a construção de estradas. E assim para revigoramento do rio Tietê. E assim, lugares cruciais. Não construir mais edifícios em lugares onde não dá mais para construir edifício. Iam incomodar muita gente de dinheiro que, no fundo, é a gente que pressiona o capitalismo para a frente, como nós sabemos disso. Então, eu não sei por que fazem isso. Eu não aguentaria mais, se eu fosse negro, ir pedir pela minha cor apenas. Ou, se eu fosse feminista, continuar falando. É necessário fazer as coisas ao mesmo tempo. E não mais separadas. Mais uma vez a questão do tempo, né? E, aliás, nós estamos aqui com o dilema do nosso tempo também, porque o nosso tempo está acabando aqui no nosso podcast. A gente vai até 18h27, 18h28, tá, então tem mais 3 minutos que eu queria aproveitar, Amálio Pinheiro, e pedir o seguinte para você: se você pudesse falar para a esquerda brasileira, né? Que tem esses... A gente sabe, né, essas cifras assim de autoritarismo ali também, mas diante de tudo que aconteceu no Brasil recentemente, a esquerda se transformou na salvação absoluta da nossa, enfim, da nossa sobrevivência. Mas se fosse para você dizer alguma coisa, onde que a esquerda erra nesse momento para constituir realmente um movimento democrático, progressista, se é que os pontos podem ser colocados dessa maneira? Eu jamais esperaria que eu tivesse que responder a esses temas. O Arbex me colocou mesmo nessa cilada. Eu diria o seguinte: a esquerda não pode correr o risco daquilo que o velho Marx chamava de negação determinada. Você é determinado por aquilo a que se opõe. Se você fala muito de uma coisa que te oprimiu, você fica preso no território do opressor. Isto é, você é preso dentro da estrutura construída pelo opressor, sem o saber. E isto, evidentemente, faz com que você abandone tudo aquilo que não pertence a esta dicotomia, opressor-oprimido. Ou seja, todo o universo que se abre fora daí, ele fica abandonado por esta necessidade de encontrar o inimigo e se fixar nele. Isso agrada demais o inimigo, porque ele nos força sempre a estar na trama que ele criou da discussão. E aí você abandona o micropolítico, por exemplo, que é muito importante, não é? O Mayakovsky dizia: brincar de metralhadora na trincheira não é aí que está a guerra. Ela está posta nos relacionamentos, nos costumes. Não é à toa que o que há de mais autoritário e capitalista no Brasil sempre procura agir e constranger essa região dos costumes, não é? Pátria, família. Não é verdade, nós sabemos disso.
Então, muitas vezes eu vejo as esquerdas entrarem nisso e ficarem um pouco parecidas também neste setor. Então, era isto que eu teria para dizer. Ou seja, não pratiquem a negação determinada. Fujam da mera oposição. Fujam da mera oposição. É muito fácil ficar em oposição. E depois você passa a pertencer a essa oposição entre o 1 e o 2. Sim e não. E isto fica muito fácil, não é? E ainda o capitalismo joga muito bem com isso. Joga muito bem. Consegue neutralizar as insurreições de fato revolucionárias e importantes para manter viva, né, as sociedades. Corretíssimo. E atrair para o mundo neoliberal aqueles que deveriam escapar também desse jugo dual. José Amálio Pinheiro, olha, eu quero te agradecer imensamente e dizer que nós nem falamos de poesia, das suas histórias com Haroldo de Campos. Você volta aqui depois, eu vou te convidar de novo para a gente continuar esse debate, para a gente continuar, porque hoje é só um aperitivo, né? Só um aperitivo. Eu gostaria que se pensasse assim, não porque eu sei muita coisa, mas mesmo sendo pouco, o que eu deixei de falar e que poderia aumentar, digamos, a importância do roteiro que nós traçamos com a tua inegável e inteligente contribuição, não é? Isso precisa ser dito aqui. Não é sempre que a gente encontra um perguntador e falador dessa qualidade. É um provocador. José Amálio Pinheiro, obrigado a todos que nos acompanharam aqui e até a próxima. Amanhã estaremos de volta aqui com mais um podcast. Obrigado, meu querido. Maior abraço. Muito obrigado.